Salmo 65. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, o que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui quem vos fala é o diácono Wagner Júnior, que coopera na congregação da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade de Planaltina, Goiás. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa e agradeço a Deus pela vida dos meus pastores regionais, pastor Fernando e pastora Esther, e também meus pastores presidentes, pastor Eloíde e pastor Gideon Júnior. E em continuidade ao livro de Salmos, hoje conversaremos o Salmo 65, um salmo atribuído a Davi. O Salmo de número 65, versículo de número 1 diz assim: A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. No versículo de número 1, o rei Davi nos reflete que o louvor em Jerusalém espera por Deus, ou seja, eles louvavam a Deus esperando Deus no louvor. Quando estamos louvando a Deus, quando estamos adorando a Deus, Ele vem sobre nós. Por isso está escrito em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E que também voto feito a Deus será pago em Sião. A palavra de Deus tem várias passagens falando sobre votos que foram feitos a Deus. E podemos destacar uma passagem para nos servir de exemplo, o voto de Ana, que está em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11. Ana pede um filho a Deus e faz um voto dizendo que esse filho seria separado para Deus. E no versículo de número... E no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, está escrito no capítulo de número 5, versículo de número 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagá-o. Assim sendo, sabemos que nesse versículo a instrução para nós é que quando estamos louvando a Deus, Ele vem através do louvor sobre nós. E que toda vez que estamos louvando a Deus, estamos também esperando Deus nos visitar. E quando fizermos um voto a Deus, precisamos pagar o voto, pois assim é a ordem desde Jerusalém, pelo rei Davi.
O versículo de número 2 diz assim: Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. No versículo de número 2 diz assim: Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Nesse versículo, Davi apresenta Deus como Deus que ouve orações, que está atento às orações, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nunca devemos deixar de orar, pois nosso Deus ouve nossas orações e que toda carne virá a Deus. Em algum momento, independente de coisa alguma, todo ser humano se voltará a Deus, querendo ele ou não. Como está escrito em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Assim toda carne se virá a Deus. O versículo de número 3 diz assim: Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Aqui Davi reflete Deus como misericordioso. Não importa as quantidades de transgressões, mas Deus nos limpa de todas. Tudo isso por causa das misericórdias de Deus para conosco. Como está escrito em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22, porque as suas misericórdias não têm fim. Por isso também está escrito em Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Agora vivamos em santidade, porque ele já limpou as nossas transgressões. Diz assim o versículo de número 4. Bem-aventurado aquele quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Aqui Davi, continuando seu louvor a Deus, externa de forma transparente a alegria daquele a quem Deus escolhe. Como é privilegiado aquele que é atraído por Deus para habitar nos seus átrios, ou seja, debaixo de sua proteção, onde encontramos a tua bondade. Por isso está escrito em João, capítulo de número 6, versículo de número 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Por isso somos alegres, pois fomos atraídos por Deus e agora habitamos em teus átrios. Aleluia. No versículo de número 5 do Salmo 65, diz assim: Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Neste versículo, observamos que Davi declara que Deus não apenas ouve, mas também responde de forma tremenda. Como a oração de Elias no Monte Carmelo, Deus nos responde através do louvor e da oração, como Deus respondeu o louvor e as orações de Paulo e Silas na prisão, fazendo o lugar estremecer. E que Ele é o Deus da nossa salvação, e que Deus é a esperança de toda a humanidade. Portanto, Davi louva a Deus por suas respostas com justiça e pela salvação de Deus
para todos nós. Aleluia. No versículo de número 6, 7 e 8, diz assim: o que pela sua força consolida os montes cingindo de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos, e os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Nestes versículos podemos notar Davi louvando a Deus pela sua força, poder e domínio. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, tem todo o poder e autoridade. Como podemos comparar seu poder? Por isso está escrito em Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Aleluia! Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Por isso devemos louvar o nosso Senhor pelo seu infinito poder. Do versículo de número 9 até o versículo de número 13, diz assim: tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sucos. Tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com a muita chuva, abençoas as suas novidades, coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Do versículo de número 9 até o versículo de número 13, Davi louva a Deus pela sua provisão, por Deus ser um Deus provedor. A terra depende do céu, a terra depende de Deus. Como está escrito em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 13, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, Deus é quem provê a terra. Deus cuida de nós. Em cada detalhe, Deus cuida de nós. E da terra de Deus é a terra e a sua plenitude. Por isso, Davi louva a Deus nestes versículos, pois Deus é um Deus provedor. E louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, é a exposição do Salmo de número 65. Eu peço que Deus continue nos ajudando na trajetória, servindo a Deus com alegria, sempre confiando que Deus é a nossa salvação, a nossa força, o nosso provedor. Eu quero orar juntamente com os irmãos nesse momento. Senhor meu Deus, nosso Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a continuar fazendo a Tua vontade aqui na terra. Coloque em nós um louvor por excelência, que o Senhor, meu Pai,
aumente a nossa fé, o nosso temor e a esperança em Ti, para que sempre, meu Pai, podemos nos lembrar que o Senhor é um Deus poderoso, que tem todo o poder, que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor é o nosso provedor e que o Senhor está olhando e escutando as nossas orações todos os dias. Nos ajude todo dia, Senhor. Eu peço pela a vida dos meus irmãos, a família de cada um, a minha família, os nossos ministérios que o Senhor entregou em nossas mãos. Nos ajude a finalizá-lo, Senhor, fazendo assim até o último dia a Tua vontade. Agradeço o Senhor por esta rica oportunidade. Que o Senhor possa nos abençoar, cada um de nós. É o que eu peço a Ti, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.